O anonimato não foi uma coisa pensada, isto começou porque eu sou um bocadinho tímido e quando comecei a fazer Criada Mal Criada, passado muito pouco tempo, entrevistaram-me para um jornal, já não lembro qual foi, assim, foi uma surpresa. E na altura pensei, não me apetece nada dar o nome ou a cara, não tinha essa vontade de aparecer nos jornais. E depois, passado um ano ou dois, fiz uma peça com o Pedro Penin, onde obviamente aparecia no palco, portanto não dava para ser anónimo, só se usasse aquelas máscaras dos anónimos. E pensei, se já estou a fazer uma coisa onde o meu nome e a cara, agora não faz sentido as outras coisas não dar o nome também. E foi quando fiz mais ou menos um coming out da criada, da cavaca, foi tudo mais ou menos nessa altura, em janeiro de há 2 anos, acho eu. Sim, a cavaca, por exemplo, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, ou gostei de fazer, não é desenhada, não é? Aliás, é desenhada, mas ela própria desenha-se sozinha. E em relação aos desenhos, eu estou um bocadinho farto da criada mal criada, são 5 anos, foi dia 10 de dezembro, fez 5 anos e estou um bocadinho cansado daquelas personagens. E agora divirto-me a fazer coisas mais soltas e isoladas, como pintar piadas ou anedotas, mas gosto muito. Agora, se calhar, a minha favorita é capaz de ser a doutora Messalina, que é uma médica que trata as pessoas abaixo de cão, e gosto muito também da minha Celeste e da sua amiga Dona Paulina, que é uma velha drogada, vá. E acho que é das coisas que eu mais gosto de fazer agora. E gosto delas e dos desenhozinhos delas. Em relação a ser ator, eu perguntei, eu já entrei em 2 peças agora e co-escrevi 2 peças, as duas com o Pedro Penin. E eu perguntei agora no fim desta última peça que fizemos, com a Companhia Maior no CCB, perguntei ao Pedro a partir de quantas peças é que posso dizer que sou ator. Disseram 1000, 2, e portanto eu não sei ainda bem se sou ator. Acho que é uma graça que não sou ator, porque não tenho formação como ator, só fiz umas coisas no Rivoli, no Teatro Nacional, no CCB, portanto agora fico assim numa posição um bocadinho complicada de saber o que é. Mas isto tudo começou com um convite do Pedro Penin, vou falar dele imenso durante esta conversa porque há uma gêmea em termos criativos, é um casamento perfeito, sem sexo, mas e damos muito bem a escrever. Aliás, há coisas que eu leio, de coisas que foi ele que escreveu, que eu não quero acreditar que não fui eu que escrevi, porque é exatamente o que eu escreveria, frases que eu escreveria. Isso tem graça. E começou também há 2 anos, acho eu, com um convite do Teatro Rivoli que fizeram ao Pedro para escrever uma peça sobre a Rosa Mota, e o Pedro convidou-me e correu tão bem para nós e foi tão divertido esse processo. Nós tivemos um mês no Porto numa residência artística, so to speak, que quando o Pedro foi convidado agora para fazer uma peça para a Companhia Maior, voltou a convidar-me e foi um processo ainda mais divertido e construtivo, se calhar até do que da Rosa. Eram 20 atores, uma coisa mais não mais à séria, mas mais exigiu mais de nós nesse trabalho. Na verdade, saiu um livro. O Inspetor Acidental é uma brincadeira que eu fiz, é um falso romance policial, que é uma coisa fácil de fazer, é só encher, porque os policiais não se inventa muito, morre uma pessoa ou rouba-se um banco e depois é só descobrir quem foi. E portanto é um exercício preguiçoso de escrita. Estou estou a escrever o meu segundo romance, é uma coisa um bocadinho mais séria, vai-se passar em Amsterdão, que é uma cidade onde eu vivi bastantes anos, e é uma coisa autobiográfica que não é, ou seja, tem a autobiografia escondida em coisas que não parecem, e há coisas que parecem autobiográficas e que não são, que são mentira. Mas saiu um livro agora em dezembro passado, que está à venda em todas as livrarias do país, nas boas e nas más, que se chama O Resumo de 2017 para Todos, que é um livro que se reúne as crónicas do Miguel Thompson, que ele escreve semanalmente no Facebook e que estão agora reunidas num livro publicado pela Cotovia, e para o qual eu fiz as ilustrações, que são um bocadinho mais que ilustrações, ilustram as semanas, mas têm também uma linha narrativa, são umas personagens que inventei e, portanto, no fundo não é só fazer as ilustrações,
foi um bocadinho fazer uma BD dentro das crónicas do Miguel. E acho que correu bem. A origem da Meia Desfeita é. Aquilo é um grupo de amigos, somos 10 ou 11 pessoas, o que torna às vezes um bocadinho complicado. Nós, cada vez que saímos à noite, ou estamos juntos, ou jantamos juntos, ou vamos de férias juntos, criamos 200 web series, 20 peças de teatro, 10 filmes, 2 revistas, 2 filmes pornográficos. E a ideia foi, se em vez de estarmos a fazer só isto, ligássemos uma câmara e começássemos a filmar e transformássemos isto numa série. Foi um bocadinho o que aconteceu. E temos a sorte, ou coincidência ou não, de, nesse grupo de 10 pessoas de amigos, haver uma que é produtora, outro que é realizador, vários atores, outras pessoas que escrevem, outras pessoas que não têm nada a ver com isso, mas que podiam ser, só não querem ou não precisam. Temos uma editora, temos várias pessoas, uma figurinista. E então juntámos e foi isso, e o resultado tem sido super divertido. Não estamos ainda a pensar naquela parte, agora vamos fazer dinheiro com isto, ou vamos pôr isto na televisão. Claro que isso é ótimo, porque permite fazer mais coisas e com mais tempo e com mais meios, se calhar, mas a verdade é que tem sido muito divertido. Temos dado o nosso tempo de 4 dias por mês, ou o que seja, e divertimos sempre imenso. E até já conseguimos pessoas de fora, que não são nossos amigos deste grupo, são nossos amigos íntimos, ou de todos pelo menos, que participem, que estão a gravar 18 horas por dia, sem interesse nenhum económico, senão ser divertidos. Câmaras, som, maquilhagem, isso tem sido também muito divertido. Não tenho medo nenhum que a inspiração se esgota. Acho que a inspiração é uma espécie de um músculo que se exercita todos os dias. Eu acho que o segredo da inspiração é uma coisa muito simples, que é ser muito atento e observar o mundo com muita atenção. E isso pode-se ter naturalmente ou pode-se também cultivar um bocadinho. Eu sempre, desde criança, que me lembro de olhar para o mundo com um fascínio enorme, como se as outras pessoas e as outras coisas fossem insetos no bom sentido. O inseto é uma criatura mínima, mas que é muito mais complexa do que um mamífero, um peixe. Não há nada menos complexo que um peixe, não é? São umas escamas e um corpo. Mas é olhar para as minúcias e perceber o que é que está por trás das coisas e ser fascinado com o novo. Eu tenho às vezes fico um bocadinho triste da primeira vez que se vai a Nova Iorque ou que se parte um pé, por acaso nunca parti, que é uma emoção enorme. Por outro lado, nunca mais vou ter esta emoção outra vez de vir aqui a este sítio pela primeira vez. Mas depois vai-se percebendo que há muitas coisas que se pode fazer pela primeira vez. Isto é uma história. Eu, quando era criança, antes, às vezes em conversas com a minha avó dizia-me: nunca comi um peixe tão mau, ou nunca comi uma torrada tão péssima, ou nunca tive num hotel tão mau, agora por estar aqui. E eu ficava fascinado. Dizia: uau, a minha avó tem 80 anos e na vida inteira eu nunca tinha comido um peixe tão mau. Depois comecei a perceber que aquilo era só uma expressão idiomática e fiquei muito triste. Mas essa coisa do novo e de olhar para o mundo como se fosse sempre uma novidade e tentar perceber isso, acho que é a fonte da inspiração. E ser atento e ser uma esponja no fundo e depois só reproduzir isso numa visão um pouco menos séria, menos austera do mundo, com graça. Ou com a graça que eu acho ao mundo e às pessoas. Sim, acho que as pessoas esperam que eu tenha sempre piada, não é? Menos as pessoas da minha bolha, que me protege um bocadinho dos meus amigos, das pessoas que me conhecem, não estão à espera que eu tenha sempre piada, acho eu. Aliás, antes pelo contrário, às vezes eu quero ter piada e os meus amigos não acham piada nenhuma, que é uma coisa que me deixa doente. E por isso agora vir mais para as redes sociais, não se estão a rir, então esperem lá que eu já vos lixo e vou ver se os meus amigos do Facebook acham graça ou não. Não, estou a brincar. Mas as pessoas são muitas coisas, é uma frase que eu estou sempre a dizer. E tenho os meus amigos, que sempre que eu digo as pessoas são muitas coisas, eles viram só, vão-se embora. Mas é verdade, e as pessoas são divertidas, mas também são tristes e também têm partes negras e momentos tristes. Ainda que no meu caso e das pessoas que me rodeiam, são se calhar as alturas onde somos mais divertidos, quando acontecem coisas horríveis, quando acontecem coisas negras, ser divertido também nessas alturas.
Eu acho que sou o menos divertido, se calhar, dos meus amigos. Os meus amigos têm muito mais piada do que eu, mas se calhar são mais preguiçosos ou têm lá as vidas deles. E eu, como era um bocadinho mais desocupado até há pouco tempo, tinha mais tempo a fazer essas piadas e fazer os desenhos e escrever os livros e essas coisas. Mas não me acho especialmente mais engraçado que as pessoas à minha volta. Eu vivo um bocadinho nesta coisa de sermos palhaços. A minha mãe é muito palhaça, o meu padrasto é muito palhaço, o meu pai é um grande, grande palhaço. No bom sentido, nós temos sempre que fazer piadas com tudo. Entramos numa loja e tem que se dizer uma graça, estamos num restaurante e tem que se dizer uma brincadeira com o nome do vinho. É a vida toda assim. Os meus amigos também são. É difícil às vezes ser sério e dizer coisas sérias, porque estamos sempre a desconstruir tudo. Todas as palavras que ouvimos têm que ser desconstruídas e isto quer dizer o double meaning das coisas todas. Era essa a pergunta, não é? Já me perdi. Assim, acho que era. Sempre, é um bocadinho que eu estava a dizer há bocado. As pessoas surpreendem-me sempre. Para já não tenho muitas expectativas, não tenho expectativas altas e não tento, e a vida também ensina isso, tenta não pôr as pessoas em caixas, não rotular as pessoas, não estar à espera de coisas, e depois as pessoas são surpresas constantes. Há uma história, é um exemplo só. Tenho uma amiga que conheci através de outra amiga e com quem só a conhecia a sair à noite. Aí íamos ao Lux, íamos a isto e aquilo, e bebíamos e tínhamos conversas completamente fúteis que se têm à noite, e ela é uma rapariga gira e cheia de pinta e não sei o quê, e coisa. E um dia ela disse, tens que ir ao meu trabalho, e ela trabalha, é cientista do Instituto Molecular, agora ela não vive cá, então tem ser cientista na Áustria, e de repente aquela pessoa era outra pessoa completamente diferente. E mostrou-me vi partículas de ADN, era uma cientista, não tinha nada das conversas que nós tínhamos e teve-me a explicar, fascinada, os peixes que eles usam como ratos de análise. Isto acontece todos os dias com toda a gente. Nós achamos que esta pessoa não tem interesse nenhum e depois de repente esta pessoa nasceu na Malásia e viveu até aos 10 anos no Canadá e depois mudou-se para não vou dizer nem palavrão, mudou-se para não sei onde, para a Lua, e cada pessoa individualmente tem sempre uma história mega interessante para contar. Isso é giro. E isso nunca me para de surpreender. Sim, e depois isso é giro usar nas coisas das tiras, não dá porque são coisas muito imediatas, mas na ficção são essas pequenas histórias que eu vou ouvindo contar ali e aqui que dá a usar na ficção, que é apresentar personagens muito banais, que são pessoas com qualquer pessoa se identifica, que é o porteiro do prédio ou uma coisa do escritor, dos prédios do escritório, que depois tem uma vida fora dali completamente fascinante, e usar isso nos livros é uma coisa, acho que é um truque de ficção, mas que espelha um bocadinho a realidade, não é? Descascando, sim, sim, sim. E todas as pessoas são descascáveis. Se calhar é mais difícil para as pessoas que são mais interessantes à primeira vista, e o processo é inverso, se calhar são super interessantes e mostram todo o interesse que têm à partida, e depois a cebola vai-se compondo e depois também se percebe que também nos liga. Há muito poucas emoções humanas, por isso é que a terapia funciona, por isso é que a psiquiatria funciona, por isso é que a psicologia funciona, porque à parte dessas particularidades, na essência somos todos muito iguais. Há para aí três emoções humanas e há para aí três tipos de traumas de infância, não é? O abandono, a rejeição, se calhar não há mais nenhum, e a pancada. E, e as emoções humanas também não. A maneira como reagimos às coisas, à morte, sim, mas as pessoas ficam mais tristes, não há muita variação. Depois o resto, a graça, é o que se põe à volta disso tudo, não é? Ou seja, nascemos e morremos. É uma evidência. E a importância é o caminho até chegar lá, não é? Desde nascer até morrer. E a maneira como se morre pode ser muito demonstrativa da vida de uma pessoa. Há assim umas maneiras ótimas de sair, não é? De se ir embora.
Agora, se eu me lembro, nos livros não se vê, não é? Não, aparece vou pôr uma fotografia na contracapa para ver. E estou a fazer a meia desfeita. Vou aparecer agora no próximo episódio, ou daqui a uns episódios. Sou um bocadinho camera shy, não adoro aparecer, mas estou a vencer um bocadinho essa timidez que é ver-me e ouvir-me, não gosto. Mas depois pensei, apetece-me fazer isto pode ser divertido, mas não tenho de ver. E, aliás, eu entrava na peça que fizemos com a Companhia Maior, o Humor Maligno, e não era para entrar. Nós tínhamos escrito a peça para aqueles 25 atores da Companhia Maior, e havia uma personagem que por coincidência era uma criada. Não é por coincidência, mas foi coincidência ser aquela personagem que a atriz não pôde fazer tipo, a 2 semanas da estreia. E o Pedro disse, vamos resolver isto, vais fazer tu, nem deixou muita margem para dizer que sim ou que não. E era uma personagem diferente, também entrava na Rosa Mota, mas era eu, no fundo, um bocadinho em esteroides. E aquilo era uma personagem, não era uma grande composição, mas não era eu, era uma criada histérica e mal criada. E eu pensei, vou ter imenso medo de fazer, vou fazer mal, não vou conseguir decorar, eu não sei decorar textos, não sou ator, nunca fiz. E depois, primeiro fiquei fascinado com conseguir decorar o texto. Eu pedia ajuda a amigos que são atores, como é que isto se faz? E andava sempre com o papel e tive um amigo que me disse, tu já sabes o texto, larga o papel e vais ver que já sabes, é impossível não saberes. E quando eu larguei o texto, sei o texto e fiquei fascinado. E depois, antes de entrar em cena, pensei, o mais importante quando se está a fazer estas coisas é não ter medo do ridículo. Não querer estar bem, não querer estar no ângulo certo, isso não ser importante. Se está à luz, como é que estou a ficar. E depois tudo o resto é só diversão. E na Rosa, confesso que não me divertia sempre. Estava sempre à espera, quando é que isto acaba, será que estou bem, será que sei o que vou dizer a seguir. E desta vez foi um processo de crescimento. Claro que sei o texto, e se vai ficar bem ou não, isso já não depende de mim, depende de quem estiver a ver. Vou estar a fazer isto a divertir-me e isso foi muito giro. E portanto gostava se calhar de fazer outra vez, se calhar com o Pedro também, porque tem sido sempre muito, muito bom. E já agora, a propósito disto, há uma lição que o Pedro me deu e que serve para a vida de todas as pessoas, que foi, eu, por coincidência, abria os 2 espetáculos que fizemos até agora. Abria o espetáculo do Humor Maligno, abria, significa, era o primeiro ator que aparecia, e abria o espetáculo da Rosa Mota, ainda por cima com a minha cara gigante numa tela que havia à frente do palco. E na primeira vez que fiz teatro à frente de uma live audience no Rivoli, que é um teatro grande, e que estava cheio no dia da estreia, nós no palco estávamos um bocadinho na situação que estamos agora. Eu estava a aparecer e o Pedro estava atrás de uma câmara a filmar-me, não sei se viram o espetáculo da Rosa Mota. E há uns segundos antes já está a dar o anúncio do não se pode fumar, não se pode beber, não se pode comer, não se pode outras coisas durante o espetáculo, aquele anúncio que dá. E eu, em pânico, perguntei ao Pedro, e se correr mal? E se correr mal? E se correr mal? E o Pedro, com a calma olímpica que ele tem, disse-me, se correr mal, não tem problema absolutamente nenhum. Que eu acho que é a lição mais importante que já ouvi na vida e serve para toda a gente. E quero contar esta história sempre que tiver a oportunidade, porque é a única coisa importante para aprender na vida, by Pedro Penin, é se correr mal não tem importância absolutamente nenhuma. É isto.